E aí, pessoal, em 1969, no final do ano, a banda Beatles acabava. E em 1970 sairia seu último disco, que era o Let It Be. Não foi o último que eles gravaram. O último que eles gravaram foi o Abbey Road, mas foi o último a ser lançado, né? No primeiro semestre de 1970. A gente vai fazer um exercício aqui de como seria se eles tivessem continuado, se eles tivessem lançado mais um álbum no final dos anos 70. Então, quais seriam essas músicas, né? Eu separei uma lista aqui e é isso que a gente vai comentar hoje. Meu nome é Caio Aragão. Então, eu estou tomando como base, sim, muito o projeto Get Back, que está disponível na Disney Plus, que lá eles ensaiam várias músicas e várias dessas músicas eles que foram para os seus discos solos, né, dos respectivos integrantes, do Ringo, do George, do John e do Paul, eles ensaiam nessa gravação do começo de 69, né, em janeiro de 69. Foram as gravações do Get Back que viraram o Let It Be. E ensaiaram, né? Tem bootlegs, tem vários áudios. E antes mesmo de sair o documentário, tem vários áudios. Então a gente vai tomar como base, uma das bases principais, esse documentário. Então vamos lá, eu separei aqui nessa lista, eu vou separar assim, o lado A, eu vou colocar como se fosse um disco, né? Lado A e lado B, não um disco duplo. Mas como lado A eu coloquei as músicas do John Lennon, só para separar melhor. E alguns depois do George Harrison, que no caso eu botei quatro músicas do John Lennon e coloquei três músicas do George Harrison. Por quê? Porque normalmente ele tinha duas músicas. Então, a banda já estava começando a ver que grandes singles estavam vindo do George Harrison, né, nas músicas do Harrison. Então, eles combinaram em dar mais espaço para ele no disco. Então, em vez de ser duas músicas, eu coloquei três. Coloquei cinco do Paul McCartney, porque algumas são músicas muito curtas, de 1 minuto e meio, 2 minutos. E coloquei uma do Ringo Starr, porque ele também estava ganhando um certo destaque, né? No Let It Be, ele tem uma música que é o Octopus Garden. E eu coloquei como faixa bônus algumas, mas como eu decidi que talvez essas sim entrassem, não as outras, mas essas, ou saísse num próximo disco, né? Num segundo disco ainda, depois do fim, ou saísse como faixa bônus de algumas, né? Então vamos lá. Seguindo a linha do Abbey Road, que foi o último disco que eles lançaram, começa com a música do John, que é o Come Together. E ela tem já uma pegada mais política. Então eu abri aqui o álbum com uma música política, que é o Gimme Some Truth, que está no álbum Imagine de 1971. Essa música passa eles ensaiando no Get Back, né? Eles ensaiando enquanto Beatles, ele e o Paul. Então ele tinha já aquela música pronta, já tinha mostrado para os Beatles. Então, como uma faixa que abre o disco, eu coloquei Gimme Some Truth, do John Lennon. Em seguida, eu coloquei Instant Karma, que é um single de 1970, que não tem álbum. Ele só foi lançado como single mesmo. E a galera, ele gravou ainda assim, meio que quando os Beatles não estavam oficialmente acabados, tava aquela coisa incerta. Mas ele disse que, até, a galera até brinca que esse foi a música, uma das músicas mais rápidas lançadas. De até falar, eu escrevi no café da manhã, gravei no almoço e lancei na janta. Porque realmente, assim, em menos de 2 semanas ele fez a música, mixou e já estava no mercado. Então, como segunda música, eu coloquei Instant Karma, que foi um single de 70, que o George Harrison participa. Foi gravado lá onde os Beatles costumavam gravar, inclusive, e outros Beatles participaram dessa gravação, né? O George Harrison, não sei se o Ringo participou, mas o George eu tenho certeza que sim. E aí, passando, tem a música Working Class Hero, né? O herói da classe trabalhadora, que é do disco Plastic Ono Band, de 1970. Foi o primeiro disco que o John Lennon lançou como trabalho solo, né? Sem ser aqueles discos experimentais. Um trabalho solo foi esse disco, Plastic Ono Band. Teve a versão anterior da Yoko Ono, mas essas são só músicas dele. Então, tá casando assim com. Só pra concluir, a última música que eu botei dele foi o Give Peace a Chance, que foi um single de 1969, ou seja, eu não sei se os Beatles já tinham acabado, mas ele escreveu essa música no ano do que os Beatles ainda estavam juntos, né? E Give Peace a Chance saiu como single, não tá em nenhum álbum. E também tem essa pegada de pacifista dele, né, e tal, é um hino a favor da paz, em prol da paz.
Então, assim, pra fechar, eu acho que ficou uma lista coesa de músicas que provavelmente o John Lennon colocaria, que foi Gimme Some Truth, uma música política, Instant Karma, uma música um pouco mais voltada para uma coisa mais espiritual, Work Class Hero, que é uma música política também, né? Uma música que fala um pouco sobre ele, assim, talvez, sobre o lugar que ele vivia, e Give Peace a Chance, que é o hino pacifista, né? Que era o que ele estava aderindo politicamente na época. Todos lançados em 69, 70, alguns estavam nas gravações do Get Back. E pro lado A, do George Harrison, eu coloquei primeiro All Things Must Pass, porque tem vários takes no Get Back sobre isso, né? Eles ensaiando, tem até a hora que o povo fala All Things Shall Pass, que é uma variação da letra, mas que tem o mesmo sentido, e que dá nome ao álbum solo do George Harrison, né? All Things Must Pass é o nome é o nome do primeiro disco solo do George Harrison. E eles treinaram bastante, então eu acho que ele realmente queria colocar aquela música para fora. Ele tanto levou para os Beatles como guardou e jogou no solo quando acabou, então eu acho que ele realmente queria muito mostrar essa música. E ela provavelmente estaria no próximo disco dos Beatles, né? E seguindo ainda no lado A do George Harrison, eu coloquei Easy It a Pity, que também foi uma música que foi lançada como single quando ele foi pro projeto solo dele. O que dizem é que ele escreveu mais ou menos ali quando ele sai da banda no começo do ano e depois volta, aí entre esse período ele escreveu essa música. Significa, isso não é uma pena, como nós quebramos o coração um dos outros, né? E por aí vai. Então talvez essa música, que é uma baladinha, assim, não uma baladinha, mas uma música lentinha, assim, provavelmente estivesse na setlist do disco. E antes de eu falar a última música do George, que vai estar no lado B, eu vou começar a falar as músicas. Eu vou falar logo a do Ringo, que eu só coloquei uma, que foi It Don't Come Easy. Foi o single, ela não tem disco, ela tá em single de 1971. É uma composição do próprio Richard Stark, né, que é o Ringo Starr. E provavelmente ela estaria, se ela não tivesse talvez alguma composição de Lennon McCartney, mas enfim, eu coloquei essa porque é um autoral dele. E agora o Paul McCartney, eu coloquei 5 músicas. Não sei se seriam essas necessariamente, mas algumas eu tenho certeza que sim. Começando como por Teddy Boy, que é do disco McCartney de 1970. Essa música, ela tá no Get Back, aparece eles ensaiando ela no Get Back. E foi uma música que ele lançou logo no primeiro trabalho solo dele, né? Foi o McCartney em 1970, o Teddy Boy. Enfim, Teddy Boy provavelmente estaria, quase certeza. A próxima também é quase certeza que é Junk, que tá no McCartney em 1970. E ela foi composta ainda nos Beatles, acho que na época do álbum branco, acho que se não me engano tem na Isher Demos, né? Que eles ensaiando na casa de George em 67. Ou seja, a música de 67, que os Beatles ensaiaram. Acabou não indo para o álbum branco, mas provavelmente poderia entrar ali futuramente. E que o McCartney acabou usando no seu álbum solo, né? De 1970, Junk. O outro que eu coloquei foi um single que saiu, um dos primeiros singles do McCartney, foi Oh Woman, Oh Why, né? Oh Mulher, Oh Por quê? Oh Woman, Oh Why. Foi um single também de 1970 que acabou sendo colocado no álbum Ram, que ele lançou em 1970 também. Então, provavelmente essa música já estava pronta, ele já tinha escrito essa música ainda na época dos Beatles, e talvez fosse uma música já aquela de romance que ele colocaria, né? A próxima música eu coloquei Every Night, que também é do McCartney, de 1970. Ela também foi lançada ali como um single do disco, e provavelmente ela também estaria no disco, né? Eu acho que eles chegam a ensaiar ela no Get Back também. E por fim, uma das músicas mais famosas do McCartney também, que ele gostava, que ele estava trabalhando muito, ele estava focando muito nessa música, e ela é uma música de sucesso que ele canta até hoje nos shows, que é Maybe I'm Amazing, do McCartney em 1970. Então, as 5 músicas do McCartney, eu escolhi essas. É, as que têm mais chance de estar é justamente Teddy Boy e Junk, que o Junk foi escrito ainda na época dos Beatles, Teddy Boy também. Então, ele já tinha mostrado pro Paul, pro Ringo, pro George, então talvez essas músicas todas estivessem no disco. E para fechar, a última música do George, né? Eu não tô falando assim como se fosse essa a ordem do disco, eu tô separando por músicos. What is Life, que é uma música mais agitada de George, é um rockzinho mais dançante, mais ali pesado, mas em comparação às outras, né? Não que seja uma música pesada, mas essa música também tá no disco All Things Must Pass.
Então, só recapitulando, né? Assim, antes de entrar nas faixas bônus ou nas músicas para um possível disco futuramente. Do John Lennon, Gimme Some Truth, Instant Karma, Working Class Hero e Give Peace a Chance. Esses quatro. Do George, All Things Must Pass, Easy in a Pitch e What is Life. Esses três. E do Paul McCartney, Teddy Boy, Junk, All Woman All Why, Every Night e Maybe I'm Amazing. E do Ringo Starr e Duncan Easy. Eu acho que essas são as músicas que teriam mais chances de estar no álbum, né? No caso, deixa eu ver quantas deram aqui. 13 músicas, que é mais ou menos o tanto que teria no álbum dos Beatles, né? 14 músicas, por ali. Acho que no Let It Be eles até falam no documentário, né? Ah, mas a gente tem que fazer umas 14 músicas e por aí vai. Agora, separei aqui também uma faixa bônus que eu coloquei algumas músicas de cada, mas não necessariamente elas estariam, né? Por exemplo, Cold Turkey é uma música do John Lennon. Comecei com ela, é um single de 69, que ele já tinha mostrado para os Beatles, acho que os Beatles gravaram, só que eles ficaram acordados de não lançar essa música, porque essa música era sobre uma crise de abstinência de drogas, que o John Lennon escreveu ali, e eles acharam que não ia pegar bem, uma letra sobre isso e tal, né? Porque eu acho que Cold Turkey é uma gíria para abstinência, alguma coisa assim. No caso seria, acho que a tradução literal seria Peru frio, alguma coisa assim, né? Enfim, é um single de 69, também não tem álbum, e ele escreveu ali junto com as músicas que eles estavam fazendo para os Beatles, mas que eles acordaram de não lançar, mas o John Lennon acabou lançando depois no seu trabalho solo. Então ela talvez viesse como faixa bônus de algum disco dos Beatles, ou talvez os Beatles cedessem, eles gravassem, não sei. E a próxima faixa bônus que eu coloquei do John Lennon foi Mother, do Plastic Ono Band, de 1970. É uma música do piano, é um lamento de John Lennon, né? Eu acho que é uma música muito pessoal, e que ele escreveu ali quando estava indo para terapia, né? Porque esse disco Plástico No Band tem várias coisas assim sobre o John Lennon, né? Sobre, enfim, como ele estava se sentindo e tudo mais. É um disco muito pessoal. A gente tem o Mother, que ele fala dos pais dele. A gente tem o My Mom's Dead. A gente tem também God, que ele fala ali sobre o fim dos Beatles, né? No final da música. E essa Mother poderia estar, mas poderia não estar também por ser pessoal demais, né? É muito do John Lennon para estar no disco dos Beatles. Então não sei como ele faria, se ele realmente teria coragem de lançar um disco dos Beatles, ou se ele guardaria para um trabalho solo, um trabalho dele com a Yoko. Então eu coloquei essas duas músicas do John Lennon, Cold Turkey e Mother. Agora, do George Harrison, eu coloquei Behind the Locked Door, que foi um single também do All Things Must Pass, que ele adorava essa música. Inclusive ele toca no um disco ao vivo dele, né, o Concert for Bangladesh. E coloquei mais duas, né? Porque eu não saberia qual estaria num disco. Possivelmente num próximo disco ou como faixa bônus desse. Ou como nesse mesmo, oficialmente. Que foi I'd Have You Anytime, que é uma música que ele escreveu com o Bob Dylan, e ele estava amigo do Bob Dylan naquela época, né? Tava empolgado, assim. Inclusive no disco solo dele ele lança um cover do Bob Dylan. Então, eu acho que essa é uma composição dele que ele gostava muito, assim. Tanto que abre o disco dele, essa música. Então, provavelmente ou ela estaria nesse álbum ou num próximo. E o outro que eu coloquei é o Auá, que também é uma música famosa dele. Acho que foi single do álbum e eu acho que ele também toca no Concert for Bangladesh. E Auá é uma música também que ele fez ali mais ou menos quando estava nos Beatles ainda, né? No Get Back. Então provavelmente essa música é uma música mais agitadinha, né? Então provavelmente essa música estaria num futuro álbum, ou até mesmo nesse. E o do Paul McCartney, eu coloquei Valentine Day, que é uma música que ele ainda toca atualmente, né? Em alguns shows recentes dele. É uma música bem bonita, é uma música mais tranquila e curta também, se eu não me engano. E que ele estava muito empenhado nela, né? Tanto que ele lança ela no álbum, no McCartney, de 1970. Ela não vira o single do disco, mas ele toca até hoje, então é uma música que ele tem muito apreço por ela. Então provavelmente entraria em algum disco eventualmente dos Beatles, se eles tivessem continuado. E, por último, do Paul McCartney, Uncle Albert Admiral Halsey. De 1970, eu acho que se não me engano é do McCartney 1 também. E acho que foi um single do lado B de alguma coisa assim.
E talvez ela tivesse, né, essas brincadeirinhas, essas músicas mais jocosas que o McCartney fazia, tipo Maxwell Silverhammer e, enfim, por aí vai, né? E o do Ringo Starr, eu coloquei o Early 1970, que é uma música autoral dele, que tá no disco de 73. E eu não sei se ele tinha composto essa música na época, provavelmente não. Mas eu quis colocar uma música autoral dele sem ser o We Don't Come Easy. E o Early 1970 foi o lado B, se não me engano, do We Don't Come Easy. Duas músicas autoral. Só que no caso, o We Don't Come Easy ele lançou como single em 71. É uma música escrita pelo próprio Ringo e possivelmente estaria em algum disco com a música dele, né? Assim como foi o Octopus Garden. Ou se não, eu coloquei um cover que ele fez, Book Up of Blues, que foi uma música que estava no álbum dele de 1970, o primeiro álbum dele solo. Enfim, como faixa bônus ou músicas que poderiam estar no futuro disco dos Beatles, além desse, foi o Cold Turkey, Mother do John Lennon, do George Harrison, I'd Have You Anytime, Behind the Locked Door e Wah Wah, do Paul McCartney, Valentine Day e Uncle Albert, e do Ringo Starr, Book Up of Blues e Early 1970. E só para recapitular, num disco oficial, provavelmente estaria no lado A do John Lennon, Give Me Some Truth, Instant Karma, Working Class Hero, Give Peace a Chance, George Harrison, All Things Must Pass, Isn't in a Pitch, What is Life, e do Paul McCartney, Teddy Boy, Junk, Oh Woman Oh Why, Every Night, Maybe I'm Amazing, e o do Ringo e Duncan Easy. Então eu acho que essas seriam mais ou menos as músicas que a gente veria num próximo disco dos Beatles, depois do Let It Be, que talvez poderia até levar um nome da música do George, Ao Fim dos Meus Pés, ou talvez Give Me Some Truth, né, do John Lennon, enfim. O que é que você acha, como você acha que seria o título desse álbum e quais músicas você colocaria como álbum oficial, né? Sempre, claro que isso é um exercício de imaginação, não tem como a gente ter certeza, porque a vivência deles juntos levariam eles a botar tais canções e a vivência deles separados levariam ele a colocar outras canções. Como no caso, eles escreveram composições por causa do fim dos Beatles, né? Talvez o John Lennon não escrevesse a música God com os Beatles juntos ainda. Talvez o George Harrison não teria escrito a música Easy in a Pitch se não tivesse brigado com os meninos e saído ali no começo de 69. Enfim, fica aí essa lista. Me fala qual a sua lista, né? Se quiser montar uma playlist também. Eu vou montar uma playlist com essas músicas e ouvir como se fosse um disco dos Beatles que saiu mesmo. E é só um exercício de imaginação, mas espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e abraço.